toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler uma passagem que nós encontramos aqui no livro de Mateus, capítulo 8 e o versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temes, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Amados, aqui nós estamos vendo a palavra do Senhor, palavra esta maravilhosa, que nós vemos que os discípulos estavam no barco, Jesus estava com eles e eles estavam preocupados com a ventania, com o mar que estava agitado, o vento, e Jesus estava com eles no barco. Irmãos, aqui nós temos uma lição que muitas das vezes Jesus está conosco e nós não percebemos. E isso é muito grave. Se nós aceitamos Jesus como Salvador, nós temos que ter a certeza, como diz na sua palavra, que Ele está conosco até a consumação do século. Então aqui os discípulos já tinham lutado de várias maneiras, mas não conseguiam lidar com aquela situação. Eles eram acostumados no mar, acostumados a pescar, mas naquele momento eles se sentiram bastante atribulados. Mas eles lembraram que Jesus estava no barco e foram chamá-lo. Aleluia. Bom, quando nós estamos em um lugar com dificuldades e lembramos que tem um que é todo-poderoso, que tem um que pode nos dar uma direção, que pode nos salvar daquela situação. E eles lembraram e chamaram Jesus. Jesus veio, e disse que eles tinham pouca fé, Homens de pouca fé. Aleluia. Então, nós temos que estar atento nos momentos que da luta, do problema, atentos não só para ficar desesperado, mas atentos para saber que nós temos um Deus que pode resolver o problema. E quando Jesus levanta e repreende o vento, repreende o mar, ali tudo se faz bonança. Estavam com Jesus, mas disseram: que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem? Aleluia. Ele criou, tudo, todos obedecem ao Senhor. Basta Ele dar uma palavra, tem que obedecer, querendo ou não, tem que obedecer. Quando o nosso amado Salvador, nosso Deus maravilhoso, dá uma ordem, nós temos obrigação de obedecer.
Imagina que toda a criação foi feita por Ele. Aleluia. Ele domina todos os ambientes, tá? Então, Ele tem todo o poder. E quando nós estivermos em uma grande luta, em uma grande tribulação, louvado seja Deus, clamemos ao Senhor. Muitas das vezes nós procuramos primeiro ficar desesperado, gritar alguém e tudo, depois que vai lembrar que Jesus está no barco. Ele disse, estou convosco. Aleluia. E nós temos que acreditar, nós temos que clamar, nós temos que confiar no Senhor, aleluia, que Ele está conosco. Nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos ter intimidade com Ele. Você só conhece bem uma pessoa se você tiver intimidade. Então nós precisamos criar essa intimidade com Deus, porque com essa intimidade nós podemos perceber os momentos que Ele está para nos ajudar. Ele sempre está pronto para nos ajudar. Basta clamar. Os discípulos clamaram e logo o Senhor resolveu a situação. Tem um problema que você acha que é difícil, que você não pode resolver? Chama Jesus. Grita por Ele, Senhor, eu preciso de ajuda. Tenha intimidade com Ele. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se nós não tivermos intimidade com Ele, nós não vamos conhecer verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o poder que Ele exerce. O poder que Ele exerce. Ele dá uma ordem e aquilo é cumprido, é obedecido. Aleluia. Aqueles discípulos não tinham experiência, eles estavam ali, mas não tinham antes nenhuma experiência com Deus. E que homem é esse? Esse homem é Jesus. Ele estava ali, ele está aí, ele está dentro de você, aleluia. Está trabalhando, querendo trabalhar. Dê oportunidade para ele trabalhar. Crie intimidade com Ele. Busque Ele na leitura da palavra, na oração. Busque intimidade com Ele, porque você não vai querer ficar contando só o testemunho dos outros. Conte seu testemunho. A experiência que você tem com Deus é que vai fazer você permanecer na presença dEle. Ele quer ter experiência com você e você precisa ter com Ele. Ele te conhece, mas Ele quer que você fale. Ele sabe o que você quer, mas você precisa falar. Precisa dizer, Pai, eu quero mais intimidade contigo. Mas a intimidade que você vai ter com Ele, aleluia, não é só de palavras. Tem que ter ação. Tenha ação em buscar Deus, em ler a palavra, em se dedicar. Você vai conseguir porque Ele está aí. Basta você chamar. Ele quer que você chame por Ele. Porque nós temos um adversário que não precisa chamar. Ele se apresenta e se mete e quer bagunçar com a nossa vida. Mas o nosso Deus é grande, aleluia. Basta nós clamarmos, glória a Deus. Ele virá. Ele estará ali para nos dar graça, vitória. Tá bom, amados? Não desista. Eu sempre gosto de dizer isso. Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele faz, Ele cumpre. Aleluia. Creia no Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, e será salvo tu e a tua casa. Clame por Ele e você vai conseguir. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Amém.